Hoje estamos no dia 29 de dezembro, pertinho do final do ano, e encerrando o nosso tempo âncora, que graças a Deus conseguimos semanalmente trazer uma reflexão da Bíblia. E hoje nós vamos olhar essa história de restauração que nós estamos vendo que Deus está promovendo na vida de Israel. A bondosa mão de Deus está sobre nós. É uma frase que repetiu Esdras 7:6, Esdras 7:9, Esdras 7:28, 8:18, 8:22 e 8:31. Então, no capítulo 7 e no capítulo 8, 3 no 7 e 3 vezes no 8, existe essa expressão: a bondosa mão de Deus está sobre mim, a bondosa mão de Deus está sobre nós. E eu quero mostrar para você que você deve olhar para o ano de 2021, esse ano que está terminando, entendendo que apesar de pandemia e apesar das nossas lutas pessoais, de diferentes maneiras, natureza, de diferente magnitude, né, de força contrária, a bondosa mão do Senhor nunca se ausenta da vida dos seus. Ela não se ausenta. O Senhor Jesus muitas vezes tem que entrar na fornalha, como entrou com os amigos de Daniel. Lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passam pelo fogo de Nabucodonosor, da fornalha aquecida muitas vezes mais forte. Mas havia um quarta pessoa caminhando com eles no fogo, o próprio Senhor Jesus. E quando você chega no livro de Esdras, e ele está citando que a bondosa mão do Senhor está sobre eles, ele vai percebendo que essa bondosa mão é a restauração, é a restituição, é a provisão, são os recursos da graça de Deus na vida daqueles que creem, que têm fé no Deus onipotente. A bondosa mão de Deus, nessa segunda leva do remanescente, lembre que o primeiro líder foi Zorobabel, e depois de 6 décadas ou mais, um segundo líder, Esdras, que nós estamos vendo, leva uma segunda leva. Não são mais os pioneiros foram com Zorobabel, e ele vai dizendo que apesar do cativeiro, apesar da escravidão, apesar de estar em terra distante, a bondosa mão do Senhor está restituindo a nação. Eles constroem o templo, lembra? Eles reconstroem o templo de Salomão. Mas Deus também dá recursos humanos, né? Dentro da poderosa e bondosa mão do Senhor, no capítulo 5:13 eu li que Ageu e Zacarias fortalece como profetas essa reconstrução, dão ânimo ao povo através da palavra de Deus, né? Isso está no 5:13. Depois Deus vai dar a rainha Esther, que casa-se com um desses reis persas, né? Marquei o nome do rei, Artaxerxes I, e ela impede o extermínio dos judeus nesse tempo pelo reino persa. Depois ele dá Deus dá Neemias, que reconstrói os muros. Deus também dá o profeta Malaquias no tempo de Neemias para dar a palavra. Então, eu quero dizer com esses nomes, com essas referências, que está muito claro que Deus está cumprindo a promessa que ele fez lá na profecia de Jeremias, que haveria um retorno do seu povo a Jerusalém, à adoração, ao relacionamento de aliança com Deus. E hoje eu quero terminar o ano mostrando para você a oração de Esdras. A oração de Esdras está no capítulo 9. Mas eu vou ler um texto antes, no capítulo 7, para mostrar um pouquinho sobre quem era Esdras, esse sacerdote, esse escriba, esse estudioso, esse líder que traz uma segunda leva de judeus do cativeiro, ou do exílio, na verdade, né? Do exílio para Jerusalém. No capítulo 7, verso 10, diz assim. Vou ler o 9.
No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Olha a expressão, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensiná-la os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Aqui está a datação da viagem de Esdras de 1440 quilômetros da Babilônia até Jerusalém. Uma viagem que duraria cerca de, pelo tempo que ele diz dessas datas aí do calendário judeu, 4 meses. Nesses 4 meses, você sabe que o rei já tinha dado toda a permissão e dado todos os recursos materiais. O versículo 9 diz, a boa mão de Deus estava sobre ele. Mas diz algo a mais, não só que Deus está com você e comigo, a boa mão do Senhor está com você. E nós estamos atravessando esse ano de 2020. Quem sabe olhando para trás em retrospectiva, você possa dizer realmente, eu só consegui atravessar esse ano porque alguém me segurou nas suas boas mãos, poderosas mãos, mãos acolhedoras, mãos presentes, que são as mãos do nosso Deus. E essa boa mão está sobre a sua vida, e essa boa mão, ela dá para nós força e coragem para viver. Vai tirando o nosso medo, os nossos sustos, os nossos temores, vai tirando a desconfiança, que às vezes a gente, quando está sofrendo, a gente se pergunta, mas onde está o meu Deus? Por que, meu Deus, estou passando? Ou até quando, Senhor, estaria atravessando essa provação? Mas a boa mão do Senhor, a bondosa mão do Senhor, diz que ela é misericordiosa, que ela é fiel. A bondosa mão do Senhor tem a característica de você estar seguro sobre essas mãos e ninguém pode arrancá-lo das mãos do Senhor. Então, olhar para 2021, hoje é quarta-feira, dia 29, né? Estou gravando, mas à noite vai ser posto lá no YouTube essa gravação. Você pode fazer a sua própria retrospectiva e mostrar através da oração, como Esdras vai fazer, né? No capítulo 9, que à medida que você caminha na vida, quilômetro a quilômetro, trecho a trecho, pedaço por pedaço, apesar de todas as vicissitudes que você possa enfrentar, de toda oposição, de toda aprovação, há uma companhia certa. O Senhor Jesus está conosco. E Ele é bom, Ele é poderoso. E quando o fogo arde mais forte, talvez você olhe para trás e possa dizer, nossa, esse ano foi difícil, ou está sendo muito difícil. Solte-se, porque nem um fio de cabelo da sua cabeça vai cair, diz no Evangelho Jesus, sem o consentimento do Pai. Ou seja, Deus está tão perto que ele enxerga e vê um fio de cabelo caindo da cabeça dos seus filhos. Ele está junto, ele é a boa companhia, boa mão, é consolo. Eu posso olhar para esse ano e agradecer a Deus, porque muitas vezes o sofrer na minha vida me leva a orar, me leva para perto de quem pode me consolar, me leva para junto de quem pode me dar a âncora para a minha vida, que é Jesus Cristo, a âncora da alma. Confie nisso, olhe para trás nesses dias e quem sabe, como Esdras e como tantas pessoas que nós vemos no Velho Testamento e no Novo, redigem sua oração, escrevem seu salmo, relatam a Deus a sua dor, mas relatam a Deus que apesar e através da dor, não só apesar da dor, mas que através da dor eles tiveram um encontro mais perto com a graça do Senhor Jesus Cristo, que é a consolação da alma. Nós somos um povo que tem esperança para 2022, porque Jesus está conosco. Agora, sobre o texto que eu li, de capítulo 7, versos 10, além da expressão da bondosa mão de Deus está sobre nós,
Diz que Esdras tinha decidido, você percebeu que ele decidiu dedicar-se primeiro a estudar a lei do Senhor, mas não era só um estudioso, um teólogo, alguém da religião, perito da lei, como os fariseus eram no Novo Testamento, né? Os doutores da lei. Ele pode ser considerado um mestre da lei, mas há uma segunda característica de Esdras que nos ajuda a entender a oração dele no capítulo 9, é que ele decidiu estudar, e eu espero que nós tenhamos gosto pela palavra de Deus, pela Escritura, a praticá-la. A segunda característica de Esdras, desse líder, é que além dele ser um homem apegado à Bíblia, a palavra, ele decidiu praticá-la, vivenciá-la. Então, aquilo que ele sabia, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele estudava, os escritos e os rolos que ele entendia, ele assimilava para si mesmo. Ele não era uma pessoa que debatia a palavra, apenas conhecimento, apenas racionalidade. Ele tinha racionalidade, mas ele vivia. Não era um ouvinte, mas era um praticante. E também decidiu ensinar os decretos e mandamentos ao povo, aos israelitas. É interessante essa característica dele de ter apego à palavra de Deus. É a única maneira de conhecer a Deus na experiência, a praticar a palavra e a ensinar aos outros aquilo que é se eu conseguir aos poucos assimilando, mastigando, meditando na minha própria vida, entendendo que a palavra é viva e que o Espírito usa a palavra. Então a aproximação da Bíblia é para me tornar uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Não é só para eu ser um homem instruído no conhecimento, como se fosse uma matéria de faculdade, é para conhecê-la, mas conhecê-la de uma forma relacional. Porque ao ouvir e a meditar na Escritura, o Espírito precisa transformar minhas atitudes naturais. E Esdras, então, é um homem dedicado a ser transformado pela palavra de Deus, aqui como sinônimo mandamentos e decretos. Lei do Senhor. Há 3 sinônimos para a Escritura aqui. Como ele é um homem da Escritura, então ele é um líder e ele então vai dialogar com Deus no capítulo 9, trazendo a sua oração. Essa é uma oração que tem algumas características comuns das orações do Antigo Testamento, como as orações de Davi nos Salmos, como nós vimos as orações de Jeremias, várias orações de Jeremias, quando nós lemos alguma coisa da profecia de Jeremias, como é a oração de Moisés, como tem a oração de Samuel, a oração de Ana, algumas orações dos profetas. E esse Esdras, esse líder, diz assim na sua oração. Vamos ver algumas características da oração de Esdras nessa quarta-feira. Então Esdras recebe uma notícia. Ele e seus filhos, ele está falando sobre o povo aqui, o narrador, se casaram com mulheres dos povos e com eles misturaram a descendência. Os líderes e oficiais estão à frente nessa atitude infiel. A oração de Esdras é quando ele entende que as pessoas que já estão morando em Jerusalém, quando ele chega lá depois de 4 meses de viagem, e ele vê que os líderes do povo da época, então os pioneiros, a primeira leva, que chegou décadas antes dele em Jerusalém, que já está com o templo reconstruído, eles se casaram com todos os povos vizinhos, e isso, segundo a lei de Levíticos e até repetido em Deuteronômio, era a negação da aliança com Deus, porque quando você, até Salomão mais tarde faz o mesmo, quando começava a casar com mulheres de outros povos,
a cultura e a adoração dos outros povos invadia Israel e os levava à idolatria, à desobediência e à disciplina de Deus, né? Então, a reação de Esdras antes da oração é o primeiro ponto de falar sobre oração. É como nós nos preparamos e chegamos a esse tempo de busca de Deus, de encontro, de fome e sede da presença de Deus. Veja, ele recebe uma notícia para ele muito triste, que o abala, e antes de proferir a oração, que está entre aspas no texto, veja a atitude de Esdras. Quando vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba. Eu confesso que eu não não procurei muito, mas não me vem à mente nenhum outro texto que diz quando a pessoa recebe uma notícia tão avassaladora, essa expressão arrancar os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor, por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o meu manto rasgados, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Aí depois nós vamos falar da oração. Qual que é o ambiente da oração na sua vida? Qual é o contexto onde nós temos a tal frase chamada vida de oração? Eu não estou falando daquela oração assim, antes da refeição, ou uma oração que às vezes a gente faz na mente em algum momento do trabalho, na consciência de Deus, uma entrega antes de uma reunião, ou aquela oração que são mais íntimas. Eu estou falando o ambiente, o contexto da oração, é quando nós nos sentimos, aqui ele usa a expressão estarrecido, abatido. Quando ele ouve e diz que a expressão, né? Eu acho que ele arranquei os cabelos da cabeça e da barba. Me parece que ele não ficou careca completamente, e porque para o judeu a barba, né? Você sabe que o judeu tem todo um contexto de cultura, no sentido da tradição, do uso, né? Mas você pode entender aqui, apesar de ser uma expressão forte, é que aquilo trouxe para ele um esgotamento, uma reação assim, e essa expressão que a NVI usa, estarrecido, ficou extremamente abalado. E essa expressão de rasgar as roupas, existem muitos textos na Bíblia que era uma expressão de contrição, né? Colocar roupas de saco, cinzas na cabeça, aqui não diz isso, mas era uma outra atitude que mostrava abatimento, arrependimento, contrição, busca de Deus. Nós temos que perceber que essa atitude de reação à dor, reação à infidelidade do povo exilado que já estava em Jerusalém, de ir contra a lei de Deus novamente, dava medo de que Deus pudesse novamente. Acabaram de chegar a segunda leva, tem muita gente ainda na Babilônia exilada, esses que estão agora com o tempo estão fazendo tudo de novo errado, a desobediência de novo, começando pela liderança, né? Esse enorme abatimento é muitas vezes o que nos empurra para uma atitude de recolhimento, diria. Arrancar os cabelos, arrancar a barba é atitude assim de parar a vida, de uma tal contrição e humilhação, que eu sei que eu tenho que me ajoelhar. Ele se ajoelha aqui, né? Estende as mãos para o céu e aí vai dizer sua oração verbal que foi narrada por ele ou por algum assistente para nossa edificação. Eu e você precisamos, quando estamos nos sentindo, ou estamos passando algo que queremos arrancar os cabelos, precisamos ir diretamente com uma atitude de
de humilhação e de busca séria da presença de Deus. Precisamos nos cercar de um tempo especial, de um momento crítico na vida, torná-lo um tempo especial. Um momento de estarrecimento, tornar-se um tempo de busca da presença de Deus. Que essa virada de 2021 para 2022 nos mostre que para nós os cristãos, os crentes, os que temem a Deus, a presença de Deus é o ponto de partida para tempos difíceis. É o ponto de convergência da dor com quem pode consolar a dor. É o tempo de restauração de quem pode dar resposta. E eu não preciso arrancar meus cabelos e a barba, nem literal e nem parte, ou nem se isso for um símbolo, mas eu preciso, como Esdras, me prostrar e buscar socorro em quem pode restaurar, quem pode me ouvir e quem certamente irá me responder. Esse é o contexto, esse é a vida real, né? É a realidade daquele que está em precariedade e entende que cair de joelhos, como diz aqui, e com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus. Só pode dizer o meu Deus quem tem na oração a fonte do encontro com Deus Pai da graça, com o Senhor Jesus, nosso Senhor, e com o Espírito Santo, companheiro e consolador, o Deus triuno da graça. Então faça da oração esse momento onde você pode ir com o maior dos abatimentos. Você pode ir diante de Deus com a maior crise que você possa estar passando, porque Deus, se você entra com a maior crise, Deus entra com a melhor mão. A bondosa mão do Senhor vai estar com você. Bom, a oração de Esdras é um tanto longa. Ela começa aqui no versículo 5, né? E ela se estende até o 15. E eu vou salientar assim, vou chamar a sua atenção de alguns pontos da oração, como eu disse, que são muito característicos das orações do Antigo Testamento. Bom, Esdras começa assim sua oração. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, nossa culpa tem sido grande. E aqui, então, nesses primeiros versículos, você já viu o tom confessional. O tom confessional é o tom que a pessoa vê o seu coração e se identifica com aqueles que estão em volta e diz, nossa, como nós estamos culpados, como nós estamos longe de Deus, como nós estamos afastados, como nós pudemos ter esses casamentos mistos e a nação toda vai se perder com isso. Ele já sabia o contexto da história de Israel, que esses alianças e casamentos mistos, à medida que essas outras culturas invadiam, esses deuses eram cultuados e a relação com Deus da aliança se perdia. E ele diz que ele está tão envergonhado que ele não pode nem falar, olhando, né, como se não pudesse, cabisbaixo está, pesado as costas está de tanta culpa. Então, a confissão de culpa, a confissão de pecado, aliás, a prática da confissão sempre está em moda, em voga. É uma tendência que nunca vai se perder nas orações, porque nós somos extremamente vulneráveis à tentação e somos, apesar de cristãos, temos a palavra, somos como Israel, constantemente retomamos os velhos erros, as velhas tendências. Os nossos desejos e anseios são distorcidos e o pecado está, como Davi diz, sempre diante de mim.
Pequei contra ti, ó Deus, somente contra ti pequei. É olhar o Salmo 32, é ler o Salmo 51. A prática da confissão é um momento onde eu posso falar toda a verdade honestamente e radical diante de Deus. Não dizer assim, Senhor, Esdras não está dizendo, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Ele vai fazer uma leitura até histórica de que em episódios desde do Êxodo, do passado, o povo é rebelde e ele se coloca junto nessa rebeldia porque ele está experimentando dentro do coração. É uma fala pessoal, é uma fala que traz afeto, é uma fala que traz traz a honestidade radical sobre quem nós somos diante de Deus. Me parece que o tom confessional ou a prática da confissão gera cura. Por isso que Tiago não diz: orai uns aos outros e confessai pecados uns aos outros para serdes curados. Ela gera uma cura nas relações, gera uma cura no sistema, gera uma cura na família, até física, né? Porque muitos dos pecados encobertos nossos, essa culpa toda, esse medo todo de Deus, medo da condenação, medo disso, medo daquilo, esses afetos que estão em torno dos nossos desejos reprimidos, realmente eles podem causar doenças, físicas inclusive. Então, não sei como está o seu coração aqui agora, estudando um dia, mas aí você vai ouvir essa gravação à noite. O texto traz essa palavra, né? A nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. A oração de confissão é onde eu trago, de uma forma, nomeando por nome, o que vai até os céus, o que me faz ver culpa, sentir culpa, o que me faz ver que os meus desejos estão contra a palavra de Deus. E eu preciso declarar, eu preciso confessar, eu preciso sair dessa oração perdoado, porque pecado confessado em nome de Jesus quer dizer que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo tipo de pecado. Eu continuo pecador, Elcio é um grande pecador, acho que você entende que você é um pecador. Então a oração de confissão é uma oração que eu vou conviver com ela toda a minha história, toda a minha vida, toda a minha trajetória de crente. A oração de confissão não pode ser generalista. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é multidão de pecados, aqui é pecados específicos, é o pecado da casamentos mistos, é o pecado que ele vai dando nome, dando época, dando geração, dando contexto, dando informação. Não é que Deus não saiba, porque à medida que eu confesso, eu fico consciente de que eu preciso tomar providências para que os meus desejos sejam corrigidos, que as minhas intenções sejam purificadas, que haja recursos de Deus para eu lutar pelo menos contra o pecado. Talvez eu não deixe nunca de pecar, mas que a nossa responsabilidade frente ao amor e à graça de Jesus, frente ao perdão que liberta, que nos cura, é ir em direção contrária ao pecado. 2022 seria bem importante, né? Pelo menos para mim eu entender que um dos propósitos para o ano novo é eu continuar indo em direção contrária àquilo que desagrada a Deus. Eu quero continuar, ele não fica só na confissão, dentro da confissão, o Esdras consegue perceber que há de Deus a restauração está acontecendo. Mesmo com culpa e o povo sendo desobediente, Deus está agindo com a bondosa mão do Senhor, como nós temos lido para você. E a palavra que mostra isso é a palavra remanescente. Veja o versículo 8. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira,
nosso Deus, ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. De alguma forma, a partir da confissão e entendendo que Deus está ouvindo a sua oração, ele começa a trazer o caráter de Deus e usa a palavra remanescente. Você percebeu aqui no versículo 8, dando um lugar seguro. Isso é libertação. O Senhor Deus foi misericordioso, dando-nos um remanescente. Esdras entende que no caráter único de ser Deus santo, poderoso, maravilhoso, olha, ele já trouxe Zorobabel, já deu os profetas, vai levar a rainha Esther a ser rainha e com isso impedir o extermínio desse povo aqui nesta corte do rei Artaxerxes I. Deus está sendo misericordioso dentro desse contexto de confissão, dentro do contexto de desobediência, dentro de um contexto de pecado, que é a natureza humana. Nós somos pecadores. Mas Deus tem um remanescente, dá um lugar seguro para eles. E dessa maneira, ele diz, está dando alívio à escravidão. O nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Quero chamar a atenção para essa. Deus não abandona os seus na escravidão. Nem na escravidão do povo persa sobre o povo israelita aqui, nem na escravidão de qualquer domínio que queira se instalar na sua vida. Nem fortalezas, nem domínios, nem desejos que querem controlar a nossa vontade, nem impulsos que às vezes a gente acha impossível de lidar, impulsos pecaminosos. Dentro dessa natureza nossa arruinada pelo pecado original, distorcida, Deus não abandona os seus na prisão, no cárcere dos desejos. Deus não abandona os seus na escravidão do Egito, nem no exílio da Babilônia, nem no pecado e na culpa. Deus não nos abandona. E 2022, para você e para mim, há segurança na companhia de Deus, ao nosso lado, nos dar o remanescente por misericórdia. O remanescente são os que sobrevivem, são aqueles que são restaurados, são aqueles que voltam para casa, são aqueles que permanecem, renascem das cinzas, muitas vezes. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e Jerusalém. Ele faz a lista que o remanescente, na misericórdia de Deus, ele nos deu vida nova, ele nos deu o templo, Neemias vai reconstruir os muros. Esdras está mostrando que passo a passo Deus está restituindo, vamos dizer, a sorte desse povo, restituindo a direção desse povo. Então eu não tenho medo, e você não deve ter medo de 2022. Com ou sem pandemia, Deus tem muros, Deus tem proteção. Com ou sem pandemia, Deus nos dá um lugar de adoração, através do Espírito Santo, que aqui é simbolizado a presença de Deus pelo templo. E ele usa os reis da Pérsia, os inimigos, as oposições, para transformar o mal em bênção para os seus. Então a fé nos diz assim que 2022, com essa presença de Deus através, como Esdras tinha, de viver a Escritura, de estudar e praticar a Escritura e de conseguir falar com o seu Deus em oração, isso o sustenta para dizer que Deus não nos deixa, não nos abandona na escravidão e que eu posso olhar para 2022 na companhia de Jesus com esperança. Você já pode fazer sua oração, entregar o seu ano a Deus que está para recomeçar o tal do ano novo e ser mais do que específico. Não desejo a Deus um feliz ano novo. Deus me dá um próspero ano novo.
Ou só dizer aquelas frases que a gente usa, dizer, saúde, paz, e talvez a gente tenha que ser específico como Esdras, relatar o que Deus já fez em 2021, o que ele está fazendo aqui na vida de Israel, reconstruir os muros. Muros era vital para uma cidade não ser invadida. Neemias tem que fazer isso. Ele dá o templo, essencial para aquela nação, sobre a presença de Deus, sobre o sistema de sacrifício, de adoração, de busca de Deus através do templo. Versículo 10, existe uma pergunta que nós podemos lançar para nós nessa oração. E agora, o nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Essa é a pergunta que Esdras lança e ele tenta responder da forma dele. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? O que você pode dizer depois de reconhecer que você é um pecador, mas pela graça tem perdão, porque você confessa, que você quer força para lutar contra, mas que Deus está agindo com essa palavra remanescente e a lista das ações favoráveis de Deus, abençoadoras de Deus. Como que nós podemos responder de uma forma digna a pergunta de Esdras? E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Nós podemos dizer aquilo que está no nosso coração. Nós podemos dizer que continuaremos 2022 nas boas mãos de Deus e que se vier o sofrimento e a dor, Ele nos consolará e nos restaurará, porque nós somos povo dele, o remanescente de Deus somos nós, os que pertencem a Jesus Cristo. Nós podemos dizer que Ele nos tire o medo e nos dê coragem para viver. Nós podemos dizer que Ele é fiel mesmo na minha infidelidade e culpa. Nós podemos dizer exatamente o que Esdras diz. Olha o que Esdras no 13 e no 15 diz. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de nos teres punido, mesmo do que os nossos pecados menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos seres dado um remanescente. Ó Senhor, no 15, Deus de Israel, Tu és justo. Nós podemos dizer como Esdras que há remanescente no 13, que ó Senhor, Tu és justo. Deus é perfeito, Deus sabe equilibrar as balanças, Deus na sua grandiosa santidade está ao nosso lado. E essa palavra remanescente para eles significaria mais do que sobreviventes, significa restaurados, acompanhados, abençoados. Significa que são povo de Deus, por isso estão seguros. Não temerão as nações vizinhas, não temerão reconstruir os muros, terão que enfrentar oposição, mas vencerão. Eles podem dizer que, o que podemos dizer? Podemos dizer que nós temos, se Deus é por nós, somos vencedores. Quem será contra nós? A companhia de Deus que é a vitória, não é? Não é que tudo dê certo para nós. Não é que atinja o máximo de felicidade nessa vida. É desfrutar da companhia do Senhor Jesus. Isso eu posso dizer que me dá sentido para orar e olhar para 2022 com muita esperança. Tu és justo. E até hoje nos deixar sobreviver como remanescente. De novo no 15 a palavra remanescente, né? Terceira vez ele usa a palavra remanescente. E ele termina a sua oração assim: aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, como ele começou a oração falando de confissão, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo, lendo 10:1. Ele está no templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças reuniram-se em volta dele e eles também choraram amargamente. Parece que, apesar de eles saber que não podiam
estar na presença de Deus, mas estavam por causa da misericórdia de Deus. Enquanto ele está orando, diz o texto, né, várias palavras, orando, confessando, chorando, prostrado diante de Deus no templo, uma grande multidão do povo, vendo a atitude de Esdras, vendo as horas que ele passou ali em abatimento, talvez ouvindo sua oração. Há um ajuntamento, parece que essa oração tem repercussão e causa no povo um reavivamento. Se você olhar o final do livro de Esdras, capítulo 11, você vai ver que eles consertam a questão dos casamentos com os povos estrangeiros ali. Eles se desfazem das famílias como sinal de obediência e como sinal de santidade e resposta ao líder Esdras, que está a oração. Há um resultado da oração, há uma consequência da oração, que é a vida desse povo ali em Jerusalém é retomada numa forma de transformação, não é? Então nós podemos terminar e concluir que nessa passagem de ano você tem aí entre as celebrações, entre as reuniões familiares, né, entre os cuidados que nós temos que ter aí com essas variantes de vírus, que nós podemos ter um olhar para a nossa vida, como Esdras está tendo, de busca de Deus pela palavra, como ele fez no 7, e da oração do capítulo 9. E deixar, né, que essa palavra de Deus, essa busca de Deus, quem sabe eu sempre desafio você a escrever aquilo que você está orando, não sempre, mas em ocasiões especiais, você possa dizer para Deus que você confia na capacidade de Deus cuidar da sua família e de você nesse próximo ano. Que âncora para a alma realmente é o Senhor Jesus. Âncora para a alma realmente é a presença de Jesus. Âncora para a alma geralmente dá esperança. E nós somos um povo que pode ter esperança. Nós podemos esperar de Deus. Esperar de Deus a restauração, porque somos remanescentes, somos um povo dele. Quero orar por você, desejando para todos nós que Deus renove a nossa coragem, nossa força e nosso ânimo. Vamos orar? Senhor, agradecemos pela possibilidade de falar, de desabafar, de confessar, de dirigir os nossos desejos à tua santa presença, Senhor. Tu és perfeito, tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Nós estamos terminando esse ano de 2021 e podemos fazer esse olhar para trás, dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos carregou muitas vezes no colo, até aqui o Senhor tem nos perdoado de todos os nossos pecados e nos dado, Senhor, um olhar para a frente de esperança, porque o Senhor é conosco. A tua boa mão está sobre nós. Por isso olhamos para o futuro com coragem, vinda do Senhor. Que o Senhor dê a cada um de nós esse ânimo que necessitamos para viver. Não nos deixe presos, Senhor, ao medo, à dúvida, à incredulidade, mas nos dê através da tua presença santa, Senhor, a capacidade de vivermos sabendo que o Senhor está por nós. Abençoa-nos, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então encerramos aqui o âncora e encerramos o ano. Aí quando for para voltar o âncora, a gente avisa pelo YouTube, tá bom? Tchau.